não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É a perda generalizada do senso de imortalidade. Por quê? Se o indivíduo perde o senso de imortalidade, ele perde a medida correta do tempo. Veja, mesmo entre populações religiosas, todo mundo acredita o seguinte: você vai morrer e daí você vai ter uma outra vida. Eu digo, isto é a ideia mais estúpida que alguém pode meter na cabeça. Não pode haver uma outra vida, é a mesma vida. Você já está na mesma vida que você terá na escala de imortalidade. Tanto que, nesses casos registrados de experiência em estado de morte clínica, onde não há atividade cerebral, o indivíduo morto se vê a si mesmo, ele vê as pessoas que estão no recinto junto com ele. Caiu só o som, ou... E aí, e o som continua? Só pelo áudio, acho. Só para quem está só no áudio. Quem está no áudio no vídeo não escuta. Tivemos um problema técnico aqui, já vamos consertar, já já. Então, pronto, regularizou. Se estão ouvindo, por favor, avisem pelo chat. Ouvindo. Está ótimo. Então vamos retomar.
Então, o que eu estava dizendo é que entre as condições histórico-culturais, sem as quais o movimento revolucionário jamais teria podido se expandir como se expandiu, é a perda do senso de imortalidade. Eu não conheço nada no conteúdo dos evangelhos que tenha sido tão sistematicamente esquecido por todos os pregadores católicos, protestantes, ortodoxos, etc., do que aquele que é provavelmente o mais importante e o mais urgente de tudo o que Jesus Cristo falou quando passou pela terra, que é: vós sois deuses. Vocês já ouviram algum padre dizer isso no sermão? Não. Ouviu um pastor protestante dizer isso? Não. Todos eles esquecem. Esta é a mensagem mais importante que Jesus Cristo nos passou. Porque não diz respeito àquilo que nós devemos fazer, não diz respeito à nossa conduta moral, mas diz respeito à nossa própria consistência ontológica. Ele está nos dizendo o que nós verdadeiramente somos. Eu tenho a impressão que depois dos exemplos que eu dei nas últimas aulas, ninguém mais vai questionar a questão da imortalidade. A convicção absoluta de que a consciência humana persiste após a morte física, eu creio que é um ponto definitivamente comprovado. Isso não prova, vamos dizer, a imortalidade eterna, mas prova que a mortalidade é uma ilusão. Mesmo que você durasse 5 minutos depois de morto, sua consciência permanece, mesmo que permanecesse 5 minutos, isso já prova que a consciência não depende do corpo. Quer dizer, a independência de consciência e corpo, a soberania da consciência para além do corpo físico, é uma coisa que está definitivamente comprovada, e quem quer que negue é um charlatão. Isso já foi comprovado tantas vezes, que o simples fato disto não ser permanentemente repetido em todas as igrejas do mundo, em todos os púlpitos do mundo e em todas as escolas do mundo já é um escândalo. Né? Acontece que é somente a consciência de imortalidade que pode nos dar a escala de tempo real na qual os acontecimentos terrestres podem ser medidos. Então, se um único indivíduo tivesse a imortalidade, ou seja, a partir do instante em que ele nasceu, em que ele foi concebido, foi concebido, ele já tem a vida eterna a partir dali, isso significa que a duração de uma única alma humana é maior do que a duração da história terrestre inteira. E tudo o que sucedeu na Terra, todo o processo mundial das civilizações, do nascimento, crescimento, degenerescência e morte dos impérios, será, para essa alma imortal, apenas uma percepção instantânea. Uma única alma imortal é maior do que o processo histórico terrestre inteira. Maior porque o abarca. A partir da hora que você perde esta escala, a história terrestre cresce desmesuradamente e passa a ser a única dimensão possível da existência. Ora, mas existe história terrestre? Existe uma unidade da história terrestre? Não existe nenhuma, isso é um mito. Você vê civilizações inteiras que cresceram sem ter o menor contato com uma outra. Processo totalmente independente e inconexo. Você vê civilizações que começam e de repente acabam. Aquilo que Spengler chamava de pseudomorfose. Começa a formar uma cultura aqui, de repente aquilo pifa. E desaparece, é totalmente engolido por uma outra civilização e nunca mais se ouve falar daquilo. O número de línguas extintas que existe, línguas que as pessoas sabem que existiram, mas que elas não conseguem decifrar. Por exemplo, os índios daqui da América Latina,
incas e astecas, eles tinham um dicionário, um vocabulário escrito com barbantezinhos. Colocavam os nozinhos no barbante. Hein? Sabe-se que isso é uma linguagem, nunca ninguém conseguiu decifrar. Então dizendo, não, era um povo sem alfabeto. Falaram, não sabemos. Eles tinham alfabeto. Hein? Estes nozinhos nos barbantes eram como se fosse o nosso código de barras. Leia um livro da Alexander Marshak, The Roots of Civilization. Você vai ver lá. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, nunca ninguém decifrou isto. Não sabemos do que eles estavam falando. Como é que você vai falar de história humana como Hegel? Né? Quer dizer, um indivíduo que está na sua existência terrestre, sem ter a perspectiva da sua imortalidade, ou seja, ele não está falando como alma imortal, mas está falando apenas como um indivíduo, um filósofo que viveu numa certa época, ele não pode ter esta visão abrangente, mas ele a terá. Né? Tão logo ele se desvencilhe do seu corpo material, ele terá esta visão se ele quiser. Então, Hegel, toda a filosofia de Hegel é um fingimento de imortalidade. Né? Ele finge que ele está falando do ponto de vista de Deus. Nós não podemos falar as coisas do ponto de vista de Deus, mas podemos falar do ponto de vista da nossa própria imortalidade, tão logo adquiramos este senso da imortalidade, que é a coisa mais importante, que é a mensagem central de Jesus Cristo para nós. Vós sois deuses. Vocês acham que ele estava brincando? Usando figura de linguagem? Jesus Cristo não faz isso. Tudo que ele disse é mortalmente sério. Hã? Então, quando eu li isso, a primeira vez eu não percebi nada, a segunda eu não percebi nada, um dia eu percebi, epa, pera, está falando comigo? Hã? Ele não está falando comigo como se eu fosse um bichinho. Hã? Ele não está sequer me prometendo outra vida, ele está dizendo que eu já tenho, que ele já me deu. Eu não posso pedir para ele uma coisa que ele já me deu. Hã? Então, o que ele está dizendo é que pouco importando qual seja o seu destino post-mortem, o seu destino extraterrestre, quer você vá para o inferno, para o purgatório ou para o paraíso, você é imortal. Porque as alegrias do paraíso continuarão para sempre e as penas do inferno também. Então ele pode te dar o inferno ou pode te dar o céu, mas a imortalidade ele já deu. Por que isto não é repetido, se isto é o principal? Você falar com um bichinho terrestre e dizer que ele tem a possibilidade de ter outra vida, tal, é colocá-lo fora da realidade. É induzi-lo à ilusão de que essa história terrestre existe e forma uma totalidade, quando ela não forma totalidade nenhuma, isso aqui é um caos. Nós podemos acompanhar alguns processos históricos que têm alguma continuidade, mas eles começam aqui e terminam ali, e a história continua em outro lugar, seguindo uma linha totalmente independente. Isso quer dizer que esta dimensão chamada história da humanidade só existe na cabeça de historiador. Este é um ente de razão, não é um ente verdadeiro. Mas a nossa imortalidade, esta sim é um ente verdadeiro. Nós somos substâncias dotadas de imortalidade. Não somos eternos por quê? Porque não existimos desde sempre. Passamos a existir. Tá certo? Então, a partir do momento em que se perde de vista o senso da imortalidade, é quase inevitável que a dimensão da história terrestre adquira uma realidade fictícia, mas convincente, e que se aposte tudo, daí para diante, no curso da história. O curso da história que vai nos atender às nossas promessas. Digo, olha, mas você quer uma coisa... Vamos supor que fosse possível criar um paraíso na Terra mediante a ação. Você imagina que injustiça teria sido isso para com todas as gerações anteriores? Quer dizer, todos aqueles que viveram na fome, na miséria, na perseguição, na dor, no abandono, no sofrimento, esses teriam sido relegados para o inferno para sempre.
e aquela geração última, né, que teve os benefícios do paraíso terrestre, desfrutaria de todos os benefícios em cima da miséria de todos os seus antepassados. Ou seja, se fosse possível organizar a justiça terrestre, ela seria a coisa mais injusta que já existiu no mundo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a revolução não pode se realizar. Ela só pode empurrar com a barriga. A revolução é, por natureza, a promessa autoadiável. Então, qualquer proposta específica, né, que seja apresentada por grupos que acreditam na promessa autoadiável, ela deve ser rejeitada não porque ela seja má, mas porque os seus porta-vozes são maus. Então é por isso que eu digo, combater o movimento revolucionário não é combater ideias e não é combater propostas políticas, é combater pessoas. Pessoas más. Pessoas que se arrogam uma autoridade que não tem. Pessoas que querem fazer de nós os instrumentos para a realização de uma coisa que ele sabe que não pode realizar. Pessoas de verdade sendo esmagadas, torturadas e mortas por uma quimera que sabe que é quimera, meu Deus do céu. Então, a proposta revolucionária ela é demoníaca em si. E ela não pode ser combatida nem aos pedaços. Se o sujeito disser, estou aqui promovendo uma campanha contra o casamento gay, ou uma campanha contra, né, os impostos, ou uma campanha contra o Obama, eu digo, você está errado, meu filho. Porque você está combatendo pontos específicos. Se você adere a um ponto específico ou o combate, você está errado nos dois casos. Porque toda e qualquer proposta político, social, cultural pode ter seu lado bom e seu lado mau. O problema não é a proposta, o problema é quem está por trás dela. O problema é quem vai ganhar poder com ela. Então, o movimento revolucionário tem que ser rejeitado in totum. Tá certo? Ele tem que ser extirpado da história. Note bem, a extinção do movimento revolucionário não é a proposta positiva. É apenas a proposta negativa. É mais ou menos assim como, por exemplo, você vê o sujeito tentando estuprar uma menina de 3 anos, você vai lá e impede que ele faça isso. Você não tem nenhuma proposta positiva. Você está apenas impedindo que um mal se consume. No presente momento, qualquer proposta positiva que você apresente, toda e qualquer proposta, por mais conservadora ou liberal que pareça, pode ser aproveitada pelo movimento revolucionário, como de fato é. Não há nada que o movimento revolucionário não combata hoje que ele não possa apoiar amanhã. Porque o problema para ele não é o conteúdo das propostas, mas o seu encaixe dentro do movimento. Estão compreendendo como é que funciona o negócio? Então, o movimento revolucionário só será extinto se, primeiro, as pessoas tomarem consciência de que ele existe e de que ele é o mal. E, segundo, as pessoas tomarem consciência de imortalidade para saber qual é a verdadeira escala da história humana. Porque se você não tem a escala verdadeira, como é que você vai denunciar a falsa? Você não tem um terreno onde se apoiar. Está entendendo? Quer dizer, se você é contra este ou aquele ponto da mentalidade revolucionária, mas a sua escala de tempo é a do movimento revolucionário, você está servindo a ele. Então, isto aqui é uma coisa que vocês vão ter que entender. Porque toda e qualquer atividade intelectual que não venha com a clara consciência desses pontos, ela servirá ao movimento revolucionário. Pode se opor a ele num ponto ou no outro, mas entra dentro da escala histórica. Então, o que você tem a opor ao movimento revolucionário? É dizer, olha, eu não sou um momento da consciência histórica.
Eu não sou um momento do plano revolucionário, como é que se diz, do sonho revolucionário. Eu sou um Deus. Quem disse? Jesus Cristo disse. Eu sou uma alma imortal, eu duro mais do que tudo isso. Todo esse sua maravilhosa mutação histórica, para mim é um piscar de olhos. Como é que se diz? É um momento. É assim, aquele mosquitinho batendo asa, tá certo? É a vida do mosquito, 24 horas. Então, nós desprezamos o seu movimento revolucionário, porque ele é mesquinho, ele tem uma visão pequena das coisas. Ele finge grandeza, tá certo? Depois de já ter descido na escala, assim, abaixo de mosquito. Quer dizer, vocês rejeitam a sua condição de Deus e querem que eu me integre nesse pseudo-Deus chamado história, chamado processo histórico, nessa porcaria que não existe, que é um ídolo nem de pé de barro, ele é inteirinho de barro. É isto que nós temos que ter consciência. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.